Eu sempre falo da importância da estratégia no nosso dia a dia. Na saúde, cada vez mais, você é o protagonista dessa estratégia. Antes eu tinha interesse no meu passado, para que eu soubesse as origens da minha família. Hoje eu sei que conhecer o meu passado possibilita que meu futuro esteja mais tranquilo. Eu sei hoje que a minha vida pela frente também depende da carga que eu trouxe até aqui, na minha vida. Quanto mais eu souber, quanto mais eu antecipar, quanto mais eu prever quem eu sou e quais são os riscos da minha existência, melhor para mim. A medicina, tradicionalmente, foi desenvolvida com o objetivo de analisar doenças. Os médicos foram treinados para fazer anamnese, buscar sintomas, fazer perguntas, solicitar exames, e a medicina preventiva é uma parte fundamental na busca de uma boa saúde. Detectar algo, quando ele ainda nem gerou sintomas, sempre contribuiu e muito para evitar o agravamento do problema. Isso é ainda muito importante, mas essa, digamos, é a medicina do presente. A medicina do amanhã vai além. A tecnologia da comunicação acelera de maneira enorme o próprio fato de um professor como eu ter um canal audiovisual com mais de 1 milhão de inscritos, capaz de acessar pessoas onde quer que elas estejam. Isso é a prova da novidade. A medicina também se sofistica a passos largos. Não se fala mais só em prevenção, mas em predição. A palavra pode até passar uma ideia equivocada de profecia, mas não é isso. Predição é colher o maior número possível de informações sobre uma pessoa e projetar como o corpo dela vai se comportar ao longo das décadas que estão por vir. De novo, não é adivinhação. Se a prevenção pode impedir que um problema se agrave, a predição vai ajudar a lidar com um problema muito antes dele se manifestar. A ideia de deixar para a última hora só é bem-vinda nos filmes de ação. O ambiente pode, claro, ajudar ou prejudicar a nossa saúde. Há locais, como no Japão, a Ilha da Sardenha, na Itália, um grupo de ilhotas gregas e outros que propiciam uma vida mais saudável. São regiões onde os moradores não dificilmente passam dos 100 anos de idade, resultado de um conjunto de fatores: dieta equilibrada, vida ativa e níveis muito baixos de estresse. Essas áreas do planeta foram batizadas de zonas azuis pelo explorador e autor norte-americano Dan Buettner. A saúde, portanto, tem algo de ambiental, tem algo de comportamental e um pouco de genético. Buscar uma vida menos estressante, seguir uma dieta saudável, fazer exercício físico, tudo isso é crucial para viver mais e melhor. Uma atitude sua hoje vai trazer benefícios e ajudará a prolongar a vida. Mas isso ainda é parte daquela medicina preventiva, um conhecimento do século XX. No século XXI, as possibilidades se ampliaram. Eu e você temos o privilégio de viver em um momento em que é possível pensar no bem-estar de amanhã, não mais só no saneamento dos erros de ontem. O bom médico não deve ser como um mecânico a quem você só recorre na hora de uma emergência. Ele ou ela é um parceiro ou uma parceira que vai fazer a anamnese clássica, mas também vai analisar informações cada vez mais detalhadas, prever e, consequentemente, evitar um problema lá na frente. Usando a metáfora do mecânico, o bom médico não será aquele que fará uma boa lanternagem depois de um acidente de carro. Já que eu falei de mecânico, eu posso pensar em outro exemplo relacionado a carro. Se você é um baby boomer como eu, até se é cringe, vai lembrar. Para dirigir uma cidade grande como São Paulo, ou você perguntava em cada posto de gasolina, ou precisava de um livro pesado com os mapas da cidade. Quanto tempo você levava para chegar de um lugar a outro? Impossível prever. Vieram os aparelhos de GPS que se guiavam por satélite, mas tinha uma limitação: o sistema era atualizado só uma vez por ano. Com a chegada dos smartphones,
Os usuários passaram a compartilhar informações em tempo real. Hoje nós sabemos se há um engarrafamento, se uma rua foi interditada, temos uma estimativa cada vez mais precisa da hora que chegaremos ao nosso destino. Tudo porque temos mais informações. Os carros não mudaram tanto, as ruas são basicamente as mesmas, mas hoje há mais previsibilidade, menos tempo no trânsito, mais tempo para você. Tempo e saúde são os nossos bens mais preciosos. Um estudo da Universidade de Washington projeta que em 20 anos a expectativa de vida do brasileiro chegará a 83 anos. Lembrem-se, na virada do século XIX para o XX, os mesmos brasileiros, em média, mal passavam dos 33 anos. Em 140 anos, o tempo médio da vida do brasileiro vai ter mais que dobrado, já que está entre nós uma geração que tranquilamente passará dos 100 anos. O desafio talvez nem seja mais soprar 100 velhinhas em cima de um bolo, mas sim chegar a essa idade gozando de boa saúde e boa consciência. Até o século XX, as previsões eram feitas de forma indireta. O médico, sem a tecnologia que nós temos hoje, conseguia, no máximo, projetar alguns cenários genéricos com base no histórico familiar. Como historiador, eu sempre tive curiosidade de conhecer a minha própria história, a minha própria ancestralidade. E depois de muita pesquisa, eu consegui traçar a minha árvore genealógica até o século XVIII. No ano passado, eu decidi fazer espontaneamente o teste genético do meu DNA, para entender um pouco melhor de onde eu vim, de onde vieram meus ancestrais, as chamadas origens. Eu tenho avós alemães, eu tenho gente falando alemão na família, mas descobri que mais de 50% dos meus genes são britânicos. Eu sempre falo da importância da estratégia no nosso dia a dia. Na saúde, cada vez mais, você é o protagonista dessa estratégia. Informação é fundamental. Se você pode ter acesso a informações genéticas, ou seja, se você pode desativar riscos antes das coisas acontecerem, por que não fazer isso? Autoconhecimento é poder e a atenção da saúde pode moldar o futuro de cada um. Se você recebe uma informação que tem uma predisposição, você pode buscar ajuda médica e colocar em prática a predição, que, como eu disse, vem muito antes da prevenção. A história tradicional dizia para as pessoas que era importante conhecer o passado para evitar os erros no futuro. Essa ideia de uma história pedagógica, história que a gente baseia em Cícero, história mestra da vida, nós não compartilhamos mais. Mas isso não superou um fato. Se eu conhecer a minha história, eu saberei o que me trouxe até aqui. E se eu souber qual a carga genética que faz parte dessa história, eu também saberei quais os próximos capítulos possíveis, para que eu, agente protagonista da minha vida, não lide com surpresas de doenças que estavam lá desde o início, contidas como possibilidade, e com a tecnologia atual eu posso mudar tudo aquilo que represente um risco e posso ter uma vida mais centrada na minha existência por mais tempo, com menos doenças, com mais consciência e com mais felicidade. Mas a orientação do século XX segue valendo. Dieta equilibrada, atividade física, leitura, estudo, sono, filtro solar. E se você não pode morar em uma ilhazinha paradisíaca lá do mar Egeu, busque reduzir o estresse.